Mortes nas rodovias federais caem em 18% no período do carnaval. Atenção universitários, inscrições abertas para o programa de estágios do Sesc Amazonas. Nessa edição você vai ver também. No Amazonas, Cipam prevê chuvas acima da média para os meses de fevereiro, março e abril. Aqui em Manaus, o Cipam já registrou até o meio deste mês 180 milímetros de chuva. Ministério Público de Ariquemes, Rondônia, exige responsabilidade em fiscalizar a aplicação das verbas públicas. E ainda, quer fazer a diferença no mercado de trabalho? Então comece pela imagem pessoal. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. Em Manaus são 21 horas. A sombrinha e a capa de chuva já são itens essenciais da Bolsa do Manauara, principalmente agora que o Cipam alerta que as chuvas ficarão mais intensas no mês de fevereiro, março e abril. A chuva tem sido uma companhia quase que diária para o manauense. E o tempo mais úmido no início do ano não é surpresa para os moradores da região amazônica. No entanto, dados do Cipam apontam um aumento nos níveis de chuva a partir deste mês. O Sistema de Proteção da Amazônia, Cipam, indica que nos meses de fevereiro, março e abril haverá aumento no volume de chuvas na Amazônia. Até o meio deste mês, já foram 180 milímetros de precipitação. Desde fevereiro, essa chuva tem se concentrado mais na região central do estado do Amazonas, sobre Manaus e Bacia do Madeira, divisa com Mato Grosso, com Rondônia. A gente tem uma expectativa que nesse trimestre as chuvas se concentrem mais no estado do Amazonas, na Amazônia Ocidental, e as chuvas sejam um pouquinho acima dos padrões esperados para esse período. O meteorologista explica o fator que ocasiona o aumento da quantidade de chuva neste trimestre. Basicamente, o que determina a chuva na região amazônica nesse período do ano é a presença da zona de convergência intertropical. A gente identifica ela por uma banda de nuvens, tá, que cobre a região equatorial. Essa banda de nuvens acompanha o equador térmico. Então, nessa época do ano, os oceanos estão mais aquecidos próximo às nossas latitudes, e as águas mais aquecidas concentram as nuvens nessa região e se espalham sobre a Amazônia. Então é normal chover bastante nesse período. Em Vilhena, Rondônia, as chuvas causam prejuízos às plantações de cenouras. A perda chega a quase 30% neste período do ano. Em Vilhena, as chuvas causam prejuízos na plantação de cenouras. A perda chega a 30% neste período do ano. Seu Luiz cultiva cenouras há 5 anos. Durante o período de seca, planta cerca de 25 hectares do legume. A produção abastece os estados de Rondônia, Acre e Mato Grosso. Mas na época de chuva, a área plantada diminui para 5 hectares. O motivo de tanta diferença está nos prejuízos causados durante o período chuvoso. A perda na produção chega a quase 50%. O problema é a doença, né? Essa nematóide aqui, por exemplo, que nesses aqui, nematóide, chuvarada demais, né? Daí não consegue fazer os tratamentos. Nosso problema é isso aí. A colheita da lavoura é feita manualmente. Cerca de 70 funcionários se revezam no trabalho. Mais de 1.600 caixas de 20 quilos são colhidas por hectare. Só que nesta época do ano, 25% da produção fica na roça. Quando é feita a primeira seleção, são analisados tamanho, circunferência e aparência do legume. Os outros 5% são deixados aqui, na hora da classificação. Nesta máquina, as cenouras são lavadas e passam por uma triagem. Pega as maiores e põe numa caixa, as menores na outra, né? E as que tem nós e que é podre, a gente separa também. Mesmo com tanta perda na produção, seu Luiz ainda acredita que é vantajoso plantar cenoura nesta época do ano. Nós já estávamos com material estocado, semente, adubo, né? Então daí nós arriscamos plantar, que daí já ajuda um pouco por causa do preço que está lá fora, está muito alto, né? A cheia do Rio Acre já desabriga famílias que moram em locais de risco. Os repórteres Lidson Almeida e Gilberto Sampaio foram até essas áreas. Confira os detalhes na reportagem. No início desta semana, o Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento, que é de 14 metros, e chegou a preocupar as autoridades municipais e do estado. Algumas localidades são mais preocupantes, como o bairro 6 de Agosto e o bairro Ayrton Senna.
O inverno chegou e, infelizmente, com ele, as cheias dos rios e igarapés. A população passa por essa situação todos os anos e relata as dificuldades que enfrentam. Outra área que também preocupa as autoridades é o bairro Baixada do Habitasa. O senhor Antônio fala das dificuldades que todos passam com a cheia do rio. A maior dificuldade é a gente perder as cores, né? Porque a gente compra com maior dificuldade, aí às vezes a água chega assim rápido. O governo ajuda e tudo, o prefeito, tudo, só que é aquele negócio, a água não manda recado, né? Aí você não espera e você perde as suas coisas que você comprou com sacrifício, e a gente fica assim à mercê, né? Dona Maria de Fátima mora na Travessa Edna, no bairro 6 de Agosto, com o esposo, 2 filhos e uma criança, e sabe bem o que é passar por uma alagação todos os anos. A dona de casa ressalta que a comunidade se reúne e ajudam uns aos outros. Todo mundo se ajuda um outro aqui. Aqui, quando um está precisando de ajuda, chama um, chama o outro, todo mundo vem ajudar. Ó, inclusive essas coisas aqui não é minha, é de um vizinho que pediu para botar aqui. Aí eu aceitei deixar aqui. Porque minha casa é mais alta e a dele era mais baixa, aí entrou água lá e ele pediu para deixar aqui. Eu digo, pode deixar aí, deixa aí. Ele foi e deixou aí. Aí ele saiu dentro de casa. O senhor Antônio coloca ainda que, devido às condições financeiras, não tem como ir para outra localidade. E a única saída é mesmo suportar. Se a gente pudesse, estaria, mas é tipo assim, cada um a gente não... Tem vezes que a gente não pode ir, né? Aí a gente tem que aguentar, porque fazer o quê? A maioria das crianças chegam ao mundo com saúde, porém há aquelas que apresentam algumas alterações. Elas podem ser detectadas através de exames neonatais. Os nomes são sugestivos: teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, do coraçãozinho e até da linguinha. Nestes procedimentos, dezenas de alterações congênitas do recém-nascido podem ser detectadas. Doutora Viviane Jacó é especialista nos testes neonatais e ressalta que esses exames podem garantir uma vida saudável ao bebê. Os testes de triagem neonatal são muito importantes porque, a maioria das vezes, esse bebê não apresenta nem sinais nem sintomas que possam ser observados pelo exame clínico do pediatra. Exames podem ser realizados ainda na maternidade, mas o recomendável é nas primeiras 2 semanas de vida. O principal é o do pezinho. O calcanhar é uma região rica em vasos sanguíneos e a coleta é feita com um único fluido. Uma dor é uma sensação nova para os bebês. Geralmente eles choram. Esse teste do pezinho, na verdade, é um conjunto de exames laboratoriais onde são detectadas várias doenças, né? As doenças genéticas, doenças metabólicas, erros inatos do metabolismo, né? Chamadas doenças endócrinas, doenças infecciosas. O cigarro está ligado a 70% dos casos de câncer de bexiga. É o que aponta um estudo realizado em São Paulo com 2.500 pacientes entre os anos de 2009 e 2012. 1 em cada 7 pacientes que participaram da pesquisa era fumante ou já havia sido. Para os especialistas, o tabagismo é um dos principais fatores de risco para o tumor na bexiga. Só no ano passado, o Instituto do Câncer tratou mais de 600 pacientes com problema. Depois do fumo, fatores como produtos químicos, como tinturas de cabelo e tintas em geral, também contribuem para o câncer na bexiga. Indivíduos que trabalham com esses compostos por mais de 10 anos seguidos apresentam maior probabilidade de desenvolver a doença nos rins, na uretra e na bexiga. Veja a seguir, Ministério da Saúde vai financiar médicos que queiram atuar em municípios com carência destes profissionais. Nós voltamos já já. Em Manaus são 21h08.